Olá, você vai ver nesta edição. Ex-prefeito de São Félix do Araguaia é multado por não recolher obrigações previdenciárias de servidores. Após análise de tomada de contas, TCE emite parecer prévio favorável à aprovação das contas de 2015 de Vale de São Domingos. Pleno vota pelo arquivamento de denúncia formulada pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Tangara da Serra. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso analisou uma tomada de contas ordinária instaurada para averiguar irregularidades cometidas pela Prefeitura de Vale de São Domingos quando da análise das contas de governo de 2015 do Executivo Municipal. Veja os detalhes desse processo. A tomada de contas ordinária foi instaurada pela Secretaria de Controle Externo da Terceira Relatoria, pelo fato de que na prestação de contas da Prefeitura de Vale de São Domingos, referente às contas de governo de 2015, o Executivo, à época, sob a gestão de Daniel Gonzaga Correia, não elaborou nem publicou os relatórios de execução orçamentária e de gestão fiscal, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Devido a esta situação, a equipe técnica apresentou no relatório de tomada de contas a realização da análise como se as contas anuais de governo tivessem sido encaminhadas no prazo, pois assim possibilitaria a auditoria de forma ampla, identificar se existiram irregularidades de forma pormenorizada. O relatório preliminar de auditoria identificou 5 irregularidades nas contas anuais, sendo 4 imputadas exclusivamente ao ex-prefeito Daniel Gonzaga, responsável pela gestão à época, e uma a Adenilson Alves, responsável contábil do município em 2015. À época da análise das contas, o Pleno do Tribunal declarou impossível constatar se houve ou não o cumprimento dos limites constitucionais e legais. A análise feita nesta tomada de contas ordinária foram detalhados gastos com pessoal, repasse ao Poder Legislativo, total de gastos do município e investimentos constitucionais. O relator do processo, o conselheiro interino Luiz Carlos Pereira, emitiu o voto. Mesmo assim, diante do exposto, acolho o parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura de Vale de São Domingos, exercício de 2015, responsabilidade do senhor Daniel Gonzaga Correia, ex-prefeito municipal, com as demais recomendações que constam no voto integral. Entre as recomendações do voto, o Pleno orientou ao Poder Legislativo Municipal de Vale de São Domingos para que determine ao chefe do Poder Executivo que repasse os valores do 10º à Câmara Municipal até o dia 20 de cada mês e que realize todas as 3 audiências públicas para avaliação do cumprimento das metas fiscais em cada quadrimestre. Ex-prefeito de São Félix do Araguaia é multado por não recolher cotas patrimoniais e obrigações previdenciárias de servidores. Essas e outras irregularidades foram detectadas em uma representação de natureza interna. Confira. Essa representação de natureza interna proposta pelo TCE em desfavor da Prefeitura de São Félix do Araguaia buscou averiguar a ocorrência de supostas irregularidades na gestão de José Antônio de Almeida. Seriam elas o não recolhimento das obrigações previdenciárias, segurado e patronal, a não realização de empenho das despesas do INSS patronal dos prestadores de serviços, das cotas patronais devidas ao Fundo de Previdência Social dos servidores de São Félix do Araguaia e das faturas devidas à rede SEMAT, referentes a março e novembro de 2016, e do não encaminhamento de documentos relativos à transmissão de governo. A relatora do processo, a conselheira interina Jaqueline Jacobsen, confirmou a ocorrência de algumas irregularidades. Após analisar os autos, entendo pela manutenção das irregularidades a seguir elencadas. Número 1, a ausência de empenhos referentes às despesas da parte patronal do INSS dos prestadores de serviços,
da parte patronal do Instituto Municipal de Previdência e das faturas da Rede Semate. Ausência de repasse relativos à contribuição patronal, à parte descontada dos servidores e aos antigos parcelamentos previdenciários do Instituto Municipal e do INSS. Diante disso, a relatora do processo votou pela procedência dessa representação interna, com aplicação de multas que somaram 39 UPFs ao ex-prefeito de São Félix do Araguaia, além de determinações. Posicionamento acolhido por unanimidade pelos membros da primeira Câmara de Julgamento. O voto da relatora foi enaltecido pelo conselheiro interino Luiz Henrique Lima, inclusive pelo fato do processo ser encaminhado ao Ministério Público Estadual para a adoção das medidas que o órgão julgar cabíveis. O desconto das contribuições previdenciárias dos servidores e o não repasse desses valores ao Fundo Previdenciário ou ao INSS configura, em tese, crime de apropriação previdenciária indébita tipificado no Código Penal. E é lamentável que ainda haja gestores que incorram nesta prática ilícita e irresponsável. Não faz realmente sentido lógico nenhum que ainda tenhamos que nos deparar com situações como esta, absolutamente revoltantes. O TCE julgou parcialmente procedente uma denúncia que verificou irregularidades na reposição salarial dos servidores públicos de Tangará da Serra. Acompanhe. Essa denúncia foi formulada pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Tangará da Serra em desfavor da Prefeitura do município. O motivo são irregularidades na reposição salarial dos servidores municipais. O sindicato alega que houve falha na concessão da Revisão Geral Anual, a RGA, sobre o adicional de translado e da estabilidade financeira, bem como a não concessão do benefício aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias da Prefeitura. Na defesa, o gestor reconheceu a irregularidade e apresentou documentos provando que os pagamentos já haviam sido realizados, inclusive do valor retroativo. Com isso, o relator do processo, o conselheiro interino Luiz Carlos Pereira, considerou sanadas as irregularidades apontadas e julgou parcialmente procedente a denúncia, com recomendações à atual gestão. Apresento o voto no sentido de julgar parcialmente procedente a presente denúncia nos termos da legislação pertinente, bem como recomendar à gestão que doravante efetue tempestivamente a revisão geral anual com incidência sobre adicional de translado e estabilidade financeira, conforme estabelece a Lei Complementar 150 de 2010, bem como conceda também ao mesmo Instituto aos agentes comunitários de saúde de combate a endemias, e determinar o arquivamento dos autos, uma vez que todos os fatos denunciados foram sanados. É a síntese do voto, senhora presidente. Esse TCE Notícias fica por aqui. E a gente encerra esta edição registrando a presença de equipes da Secretaria de Articulação Institucional e da Secretaria de Apoio às Unidades Gestoras do TCE em Diamantino. Elas se reuniram com o prefeito e secretários do município para uma avaliação dos resultados do Projeto 2 do Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado, o PDI, e ainda a discussão das ações que devem ser desenvolvidas pela Prefeitura de Diamantino e pelos Conselhos de Políticas Públicas em 2018. Os detalhes dessa visita e outras informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br.
Para você, uma excelente semana e até amanhã.